Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guia do Programador Impérito. E bom, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é fundamental para quem está na área de TI e principalmente na área de programação, que são as variáveis, né? E o que é uma variável? A gente pode entender a variável como se fosse uma caixa, um armário, uma gaveta. E bom, nós vamos usá-las principalmente para guardar informações, né, dentro dos nossos programas. Algumas situações, né, vão exigir que a gente use etiquetas, né? Vocês podem entender como se fossem etiquetas. Por exemplo, né, trazendo para o mundo real aqui, a gente coloca etiquetas muitas vezes em caixas ou símbolos para indicar que ali tem um objeto que pode quebrar fácil, por exemplo, o vidro, né? Aqui em programação não é tão diferente, né? Nós vamos usar etiquetas muitas vezes para indicar que tipo de dado, né, foi guardado dentro daquela variável. E, bom, não se limitem tanto a isso, porque existem linguagens, por exemplo, que não precisam disso, né? Não usam isso, não usam essas etiquetas, mas muitas delas vão usar ainda. É bom que vocês tenham isso em mente, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o int, né? Que eu coloquei aqui no slide. A gente vai ver muito int, né? Nossas aulas aí. Que é para indicar que a gente está guardando algum número inteiro dentro dessa caixa, dentro dessa variável, né? Bom, outros tipos de variáveis também existem, né? Outros tipos de dados, perdão. Dentre elas a gente tem principalmente, né? Não só existem essas, mas existem outras, mas principalmente, né? A gente tem o int, o float, o char, a string, o boolean e o double ou long. Mas a gente vai ver um pouquinho mais deles aqui, né? O int, ele é usado para representar números inteiros, isso é, números positivos e negativos, né? Desde que ele seja um número inteiro, a gente pode usar o int para indicar que a gente tem esse tipo de dado guardado. O float, ele é para números que são positivos e negativos também, mas ele é muito usado para números quebrados, né? Com ponto, vírgula, enfim. Entendam que o float, a princípio, é para a gente usar mais, né? Quando a gente vai usar número quebrado, mas a gente também pode guardar um número inteiro dentro dele. Então, o float ele é mais flexível, por assim dizer. O char é para representar um caractere, né, um dígito, um caractere sozinho, ou seja, um número, uma letra, enfim, um ponto. Independente do que ele seja, é um caractere, um dígito que está ali sozinho, guardado, então é bem simples de entender, né? O boolean, ele é um valor que vai ser sempre verdadeiro ou falso, então você vai ter uma verdade ou uma mentira ali dentro, né? A gente vai usar muito para criar condições, né, dentro dos nossos programas. Então, sempre entendam o valor booleano como se fosse um verdadeiro ou falso, ou como um 0, 1 e 1 também, né? O 0 ou 1 no caso. A string, ela é um tipo de dado que a gente pode entender ela como se fosse uma sequência de elementos, uma sequência de caracteres. Então, você pode, né, ter uma string composta por uma frase ou uma palavra, por exemplo. Independente se tiver sentido ou não, o que importa é que vai ser uma sequência de elementos ali, né? Uma sequência de números ou letras ou de símbolos, números e letras todos eles juntos. O importante é que vai ser uma sequência de elementos. O double long ele é muito similar ao float, né? A gente usa muitas vezes para números grandes, números maiores do que os números do float, né? Porque existem algumas limitações dentro das variáveis, limitações em termos de quantidade de armazenamento que a gente vai ter, né, dentro de cada uma delas. É como se fosse uma gaveta de tamanho pequeno do float e o double long fosse uma gaveta para guardar os mesmos tipos de dados, só que maiores, né? Uma gaveta muito maior. Acho que é uma maneira mais fácil de entender. Bom, dentro das linguagens de programação, a gente vai ter outros tipos também. E a gente talvez nem precise usar, né? Dependendo da linguagem que a gente vai usar, às vezes a gente nem tem a necessidade de usar esse tipo de etiqueta, né? Entre aspas, né? Então tenham em mente que isso vai ser algo muito subjetivo da linguagem que a gente vai estar usando. Às vezes a gente não vai precisar usar, às vezes a gente vai ter que usar. Às vezes a gente vai usar muito mais de um do que do outro. Às vezes tem linguagens que não tem todos os tipos. Ou tem uma maneira diferente de escrever eles, mas enfim. Isso vai ser abordado de maneira mais profunda no futuro. O que importa é que vocês tenham entendido até aqui. Isso é o principal. E, bom, agradeço demais a todos vocês por estarem até aqui comigo. Desejo tudo de bom a todos vocês e
Até a próxima aula, pessoal.